Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe uma partida surreal que aconteceu no Tata Steel Masters 2021, quarta rodada. A gente tem aqui de brancas Arian Tari, o segundo jogador do time da Noruega, o sucessor, sucessor não, né? Mas embaixo de Magnus Carlsen, e Alireza Firuza, o gênio, o prodígio. Vamos dar uma olhada que essa partida é muito maluca. O Arian Tari abre com o peão do rei, E4, e temos aqui C6, a defesa Caro-Kann pelo Firuza. D4, D5 e aqui E5, o Tari vai para a variante do avanço aqui da defesa Caro-Kann. Bispo F5 pelo Firuza e aqui cavalo em F3. Temos E6, então o Firuza passou o bispo de casas claras para poder subir o outro peão e desenvolver o peão da coluna E, desenvolver o bispo de F8. Temos o bispo em E2 e agora cavalo em E7, C3, cavalo G6 e aqui roque pelo Arian Tari. Cavalo D7 pelo Firuza desenvolvendo. Aqui cavalo em E1 e as coisas já começam a complicar depois desse lance. Por quê? O Arian Tari de cara já está ameaçando aqui G4, esse bispo vai ficar sem casa, né? Depois de G4, bispo E4, por exemplo, F3, esse bispo não tem mais para onde ir. É claro que ele ainda pode capturar o cavalo, né? Então teria que tirar o cavalo daqui primeiro para depois jogar G4, mas enfim, é uma possibilidade. O Firuza não quer correr nenhum risco, já joga um H5 aí para evitar qualquer complicação. Temos bispo em E3 aqui pelo Tari, dama B6, então o Firuza já parte atacando aqui a casa que ficou desprotegida pela saída do bispo, e agora B3 protegendo. E aqui o Firuza então vai para o lance corajoso aqui, lance F6, né? Tentando aqui, enfim, pressionar o centro, já são 3 peças aí pressionando o centro. E o Firuza não se incomoda de estar com o rei aqui no centro e não se incomoda de estar caindo, inclusive, o peão aqui de H5 cravando o cavalo. É exatamente o que Arian Tari faz, bispo por H5, o Firuza segue aqui com F por E5 e o Firuza provavelmente está esperando aqui que a continuação fosse bispo por G6, por exemplo, uma continuação natural, mas não foi o que aconteceu na partida. Bispo por G6, D por E5, dama C7 pressionando o peão, F4, por exemplo, e grande roque. O Firuza provavelmente imaginou que iria jogar isso, mesmo com um peão a menos, porém tendo par de bispos e um forte ataque na ala do rei, do jeito que ele gosta. No entanto, isso não aconteceu, porque nessa posição o Tari não faz bispo por G6 e sim bota fogo no tabuleiro com o lance G4. E o que fazer? Olha que loucura já essa posição, porque o bispo é o defensor do cavalo, né? Se o bispo tentar sair daí ou enfim capturar aqui o cavalo, as brancas vão ficar melhores de qualquer jeito, né? Por exemplo, dama por B1 aqui atacando duplamente o cavalo. Então o que fazer nessa posição depois de G4? Se vier o bispo para E4, tá vindo F3 também, não resolve, né? Então o Firuza vai para o melhor lance da posição aqui, torre por H5, sacrificando aí qualidade. G por H5, o cavalo está atacado. Agora cavalo em F4, um fortíssimo cavalo, né? O cavalo do Kasparov, que a gente chama na quinta horizontal aqui das negras, é um cavalo muito forte. A partida seguiu com D por E5 e agora abrindo um ataque descoberto para cima da dama. O cavalo está desprotegido. O que jogar nessa posição? O Firuza segue aqui com o cavalo em H3, cheque primeiro, salvando aí o cavalo, e depois de rei G2, várias opções são possíveis aqui, tirar a dama, bloquear aqui o ataque do bispo com bispo C5. O Firuza prefere jogar aqui com C5, então bloqueando o ataque do bispo, e também dando a casa de C6 para a dama, para possibilitar alguns ataques aí no rei do adversário. O Arian Tari segue com F4, temos dama C6 e agora cavalo em F3, bloqueando aqui a diagonal de casas claras. E o Firuza, satisfeito por enquanto, faz aqui o grande roque, traz mais uma peça para o jogo, coloca o rei em segurança. Então a gente percebe aqui uma coisa bastante interessante. O Firuza está com um peão a menos, uma troca de qualidade a menos, né? Uma torre ali por um bispo, uma torre por um cavalo, aliás, né? Isso, aqui está com uma torre por um bispo, tá certo. Aqui o Firuza está com qualidade a menos, né? O Arian Tari tem 2 torres. E aqui então, mas qual que é o ponto todo, né? O rei do Arian Tari está exposto, né? Então será que o Firuza vai conseguir castigar isso? Vamos ver. Cavalo de bem D2 desenvolvendo, cavalo B6 aqui pelo Firuza, muito provavelmente de olho aqui na casa de D5 para colocar o cavalo. Temos dama em E1 aqui pelo Arian Tari
E agora o Firuza segue aqui com bispo em E7, simplesmente desenvolvendo. Torre C1 e agora o Firuza começa a jogar igual o Google AlphaZero aqui, faz o lance D4 para dar a casa de D5 aqui para o cavalo, não se preocupando com o material, temos C por D4 e quem já entregou agora 2 peões, sacrificou a qualidade, não precisa recuperar, né? Nada de contar peça, o negócio é atacar, cavalo em D5 e agora existe um forte ataque aqui em F4. E para complicar tudo, agora o Ariantari faz o lance cavalo C4. Então ameaçando entrar com o cavalo aqui na casa de D6. O Firuza segue com cavalo de D em F4 cheque. Temos bispo por F4. Aqui rei H1 também seria possível. Né? Rei H1, por exemplo, cavalo D3 seria uma possibilidade. Dama G3 com um jogo bem maluco. Mas aqui o Ariantari prefere seguir simplesmente com, depois de cavalo para F4 com o rei G1. E agora, bispo G4, então olha que posição interessante aqui. O que está acontecendo? O Firuza está atacando o cavalo. Esse cavalo não pode sair daí da casa de F3. Por quê? Se ele sair daí, dama G2 entrega checkmate imediatamente. Olha que partida interessante. Aqui o Ariantari tem que fazer alguma coisa. Ele se protege aqui com lance torre C3 e agora torre por D4 pelo Firuza. Olha que partida caótica, né? O cavalo não pode capturar a torre mais uma vez por conta de dama G2 checkmate. Mas o Ariantari segue agora com cavalo D6 cheque, rei B8 e dama em E3 aqui. Olha que loucura, né? O cavalo continua não conseguindo capturar a torre por conta de dama G2 checkmate. Dama E3 foi jogado e agora vários lances são possíveis aqui, mas vale dizer que já nessa posição os dois jogadores estão assim sem tempo, sem nada. E olha que a gente está no lance 27 aqui, os dois já estão com um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos no relógio, muito pouco tempo realmente. Eles gastaram muito tempo, essa partida é bem complexa. E aqui então, bispo G5 foi jogado pelo Firuza, um erro aqui pelo Firuza, talvez ele pudesse aqui ter considerado, né, se ele tivesse mais tempo, talvez o lance bispo por H5, depois de rei F2, por exemplo, bispo por F3, dama por F3 e dama B6, aqui a gente teria um jogo bem equilibrado. Mas depois aqui do lance bispo G5, as brancas estão ganhas, mas com pouco tempo no relógio o Ariantari não encontra aqui o lance. Mas se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance vencedor aqui das brancas, eu já aviso, é muito difícil de encontrar, é quase impossível de encontrar o lance aqui que venceria, o lance vencedor do Ariantari aqui, o único lance que venceria para as brancas, é muito difícil de encontrar. Se você encontrou, parabéns, o lance aqui vencedor seria o lance rei H1, né? Como assim? Rei H1 é o único lance que vence? Pois é, pessoal, essa partida ela é complicada demais. Qual que é o ponto todo? Por que esse lance aí ele ganha, né? Se a gente imaginar, vamos imaginar o natural aqui. O que está acontecendo? Quando o Ariantari jogou dama E3, ele está querendo capturar aqui em D4. Por quê? Se o peão captura de volta, a gente tem algumas trocas aí, depois o bispo está caindo e está tudo certo, né? Então, por que não dá para jogar dama por D4 agora? Porque o Firuza jogaria cavalo E2, cheque ganhando a dama na sequência. Depois de rei F2, cavalo por D4, pretas melhores, né? Firuza melhor. Então, para evitar tudo isso, é por isso que nessa posição o lance vencedor é rei H1, para não ter mais cheque de cavalo, né? Não tem mais cheque nenhum de cavalo. E agora sim as brancas estão ameaçando capturar essa torre e não tem muito como evitar, porque se essa torre sair daí, tá vindo torre por C5, né? Duas ameaças, e depois torre C8 cheque mate. Olha por que rei H1 seria um lance tão poderoso, né? Aqui poderia seguir com bispo H6, por exemplo, dama por D4, C por D4, torre por C6, B por C6 e cavalo por D4, com uma posição vitoriosa aí para o Ariantari. Mas com muito pouco tempo no relógio, o Ariantari vai para o lance torre por C5, com uma ideia interessante. O Firuza segue aqui com dama por C5, né? Uma das ideias é desviar a dama dessa poderosa diagonal e poder capturar o bispo mesmo com o cavalo, né? Então torre por C5, dama por C5. Mas você pode estar pensando assim, agora já sei, torre C1, a dama sai daí, torre C8 checkmate. Não funcionaria isso, né? Aqui torre C1 não foi jogado, torre C1 não funcionaria porque as pretas aqui teriam torre D1 vencendo imediatamente. Olha que loucura de partida, né?
aqui atacando a dama. E se o rei tentar se proteger a dama com o rei F2, torre D2 dando cheque. A dama não pode capturar, não poderia capturar a torre porque estaria cravada. E aqui depois de cavalo, então por D2, bispo H4 cheque e o rei não tem mais como continuar próximo da dama. Mesmo assim, poderia seguir com o rei F1 e não dá para as pretas capturarem a dama por conta de torre C8 checkmate, mas as pretas venceriam aqui com dama por C1 cheque e aqui sequência de checkmate. E interessante demais aqui, por isso que aqui o Ariantari não pode jogar torre C1, ele segue com o cavalo por G5. E aqui agora quem tá ganho é o Firuza, quem tá ganho aqui é o Firuza, olha que loucura, né? Hora um tá ganho, hora outro tá ganho. E aqui o Firuza tem um lance vencedor, mas ele também não encontra. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance vencedor agora do Firuza, né? O Ariantari teve a oportunidade de ganhar, não ganhou. Também rei H1 com 1 minuto no relógio, não dá, né? E agora o Firuza também com 1 minuto no relógio tem um lance vencedor, é igualmente difícil de encontrar. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que o Firuza não encontrou, o lance bispo E2, esse lance seria o lance vencedor, não foi jogado. Qual que é o ponto todo desse lance? Olha que maravilha, né? Aqui está atacando a torre e depois de torre E1, por exemplo, aqui existiria o lance torre D1, olha que loucura, deixando a dama. E depois aqui de dama por C5, torre por E1, cheque. O rei só teria agora a casa de F2, mas aí cavalo D3, cheque, protegendo a torre e atacando a dama. Depois de rei E3, cavalo por C5, rei D2, a história não acabou ainda, atacando as duas peças. Torre G1 atacando o cavalo, vou perder o bispo, mas eu pego o cavalo. Cavalo H3 dificultando, torre H1, rei por E2 capturando a peça, torre por H2, cheque atacando o cavalo. Cavalo F2 volta e torre por H5 e a gente teria um final melhor aí, provavelmente vencedor para o Firuza, né? Então que loucura de partida nessa posição, bispo E2 ganharia, quem diria, né? Aqui o Firuza foi pro natural, cavalo E2 cheque, né? Foi pro ataque aí, dá um cheque logo, né? E aqui depois de rei G2, ambos os jogadores com 1 minuto no relógio concordaram no empate. Um tava com mais medo do que o outro aqui, né? Uma partida realmente de montanha russa, hora um tá ganhando, hora outro tá perdendo, ninguém entende nada que tá acontecendo. E aí realmente eles falam, vamos empatar, pronto. Então ninguém perdeu, os dois, né? Ninguém sai muito feliz, mas também não sai tão triste, né? Então aqui eles concordaram no empate, apesar de realmente a posição ser... É possível aqui realmente existir um equilíbrio, né? Depois de, por exemplo, dama D5, cheque. Aqui seria possível seguir com cavalo de G em E4 cobrindo, bispo F5 pressionando, dama por E2 capturando o cavalo, bispo por E4 cheque, rei G1 por exemplo, bispo D3, no entanto torre F8 salvaria tudo, depois de rei C7 por exemplo, dama em F3 propondo aqui as trocas, rei C6 protegendo a dama, torre C8 cheque seria uma possível continuação, rei B6, depois de rei F2 por exemplo, dama por F3 cheque, rei por F3, torre H4 indo para cima desses peões, torre B8 indo para cima do peão de B7, bispo A6, cavalo E8 indo para cima do peão de G7, torre por H5, cavalo por G7 e torre aqui ou por E5 ou por H2. A gente teria uma partida bastante interessante e bastante equilibrada. Agora, claro que nada disso ia acontecer, cada um tinha 1 minuto no relógio, né? Isso aqui seria se eles tivessem muito tempo, eles só iam conseguir mais tempo no lance 40, eles ainda estavam longe, empataram no lance 30, 10 lances é muito quando você tem uma posição complexa como aquela, né? E os jogadores decidiram aí empatar. Que partida caótica, que briga da boa, né? Partida selvagem, né? Entre aqui Ariantari e Alireza Firuza. Ambos perderam oportunidades de vitória, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. É isso, né? Direito a lance brilhante, pendurada, erro, gafe, direito a tudo essa partida. Aqui o Firuza foi um pouco menos preciso, né? 72.8 de precisão para o Firuza, 74.3 para o Ariantari. E a gente vê esse gráfico realmente de montanha russa, né? A hora um tá ganhando, aí iguala, aí o outro tá ganhando, aí o outro tá perdendo, né? E por aí vai, e depois terminou no empate, né? Então a gente vê que realmente foi uma partida onde a pressão do tempo contou muito e com pouco tempo no relógio é exatamente isso que acontece. Todo mundo tentando sobreviver ali, a hora que viu que vamos empatar, vamos, e assim terminou a partida, né? Muito legal, muito legal. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like. Lembrando, hein, pessoal, quinta-feira agora, às 20 horas, mate-papo ao vivo no canal Xadrez Brasil com o grande mestre Diamante, tá bom? Não percam, já cliquem aqui no link na descrição do vídeo, ativem o lembrete para vocês
não perderem a live, para vocês estarem conosco aí na live na quinta-feira às 20 horas, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.